de Cristo. Amém, tudo bem com vocês? Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Queria que você pegasse a sua Bíblia. Livro de 2 Reis. Queria agradecer ao pastor pela confiança, pastor Jaime, pastor Luciene, pastor Anderson, os pastores dessa casa, por essa oportunidade. E Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 21. Se você tem uma Bíblia, se esse texto não tiver marcado, marque ele. A gente pode fazer essa leitura aqui, ó, nesse telão. É só esse versículo. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Ela subiu e saiu. Pode sentar, meu irmão. Essa história, ela me fascina, me move, me diz que o milagre do Senhor está vivo. E como é um ano de ressurreição, eu tomei a liberdade de buscar a Deus nesse ano e ouvir de Deus que o Senhor precisava ressuscitar algo na minha vida, e Deus tem feito isso. Deus tem trabalhado na minha vida, e tem áreas que estão vivas, áreas que já estavam praticamente mortas. Mas nessa noite eu queria que você não perdesse nenhum pedacinho dessa mensagem, queria que você acompanhasse, porque Deus tem algo precioso para os nossos corações. Diz Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que no passado foi escrito é para nosso ensino. Ele tem ciência de que lá no passado essa história foi escrita, e hoje essa história serve para o nosso ensino. O livro de 2 Reis descreve uma história do reinado de Israel, ao norte de Judá, ao sul, até o final dele, concentrado a história de sucessos e fracassos do povo de Israel. A panorama desse texto começa no versículo de número 8. Diz que certo dia, Eliseu, o profeta, estava indo para Sunem, e havia ali uma mulher rica, e ela convidou ele para comer pão. Eliseu morava no Monte Carmelo, monte esse que a distância levava de 2 a 3 dias, pastor Paulo, para chegar em Sunem, mais ou menos 10.500 km, assim, aproximadamente, para ele chegar lá. Um dia, era um dia comum, certo dia, era um dia comum, não tinha uma data marcada, poderia ser numa terça, numa quinta, numa sexta, hoje, numa quinta profética, esse poderia ser o dia. A família que acolheu, diz o texto que a família era rica, pastor Anderson, uma família de uma nobreza muito grande, família cristã, e a família tinha um nível financeiro muito alto, pastor Paulo, família muito educada, com uma educação muito elevada. No versículo 9 também diz que o seu marido e ela observava muito o profeta. E observando, ela diz assim: tenho observado que este homem, que todas as vezes que vem aqui, é um santo homem de Deus. Ela encontra uma maneira de tratar bem. Ela faz, o texto vai discorrer, e ela classifica ele como um homem santo de Deus. Santo é íntegro, reto, e um ser que anda com a presença do Senhor. Ela conseguiu ver naquele homem que aquele homem não tinha só o trabalho dele como profeta, ele também tinha uma vida de santidade. E aí ela cria uma ideia já no versículo de número 10. Façamos para ele um pequeno quarto junto ao muro, segundo andar, para que ele, todas as vezes que vem a Sunem, ele tenha um local.
eu entendo que, vendo esse versículo, eu vejo a família dando apoio a um profeta, a um homem de Deus, investindo nele. Quando ele saía do Monte Carmelo, ele chegava ali em Sunem, ele tinha um local separado para ele, ele tinha uma cama, ele tinha uma iluminação, então ele tinha um quarto em cima da casa. E esse quarto era um local agradável. E sucedeu que um dia ele se retirou para o quarto para descansar, e isso me chama muito a atenção, essa história, porque ele descansava, mas ele ficava antenado. Ele ficava preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Toda a bondade dele, pastor. Tudo aquilo que estava girando em volta dele, pastor Josué, ele ficava, como é que eu vou fazer para agradar essa mulher? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para retribuir essa mulher? E um dia ele chamou o seu moço e vê lá qual é a necessidade dela. É difícil você agradar uma pessoa que possui. Diz o texto, a Bíblia diz que a mulher era rica. E a mulher tinha uma influência muito grande. Eu parei algumas vezes para estudar esse texto. E algumas vezes todas as Bíblias que eu peguei de referência, dizem que a mulher tinha uma influência muito grande na política daquela cidade, daquele momento, e também com aqueles homens oficiais daquela cidade. Então ela tinha tudo certo, né? Movia tudo. Só que o texto vai discorrer, a história vai nos mostrar que ela não possuía um sonho. O dinheiro que ela tinha não trazia um sonho para ela. E ela ele desejava muito a recompensá-la, né? Pela hospitalidade, por tudo que ela estava fazendo, a bondade estava ali no coração dela. Então ele disse, o que eu posso fazer? E Geazi o moço dele que andava com ele, foi sondar. Essa mulher, ela não tem filho. O seu esposo já tem uma idade avançada. Então por isso ela não tem filho. A família era rica e não precisava de ajuda financeira, mas essa era uma das dificuldades que ela tinha. Então seguiu-se a história, e ele disse assim, então chama ela. No versículo 15 diz que ela para na porta, não entra no quarto. Isso me mostra o quê? A educação que tinha a família, a privacidade que ela queria que aquele homem de Deus tivesse, que era o quarto dele, era o momento dele, era o espaço dele. Então ela para a porta e ali ele começa a conversar com ela, me mostra a sabedoria dela, todo o respeito que ela tinha e uma disciplina. Ela poderia entrar, o quarto é dela, a casa é dela, tudo é dela, mas ela mostra disciplina. No versículo 16, ele disse, em um tempo determinado você terá um filho. Aí ela fala assim, não mintas para mim. Não mintas para mim, não faça isso. Eu peguei esse versículo e comecei a pensar sobre ele, estudando e lendo. Ela responde, não diga isso, mas com uma expressão que alguns comentaristas fazem, colocam e apontam, e orando a Deus eu pude ver isso. Não faça isso, isso é o meu maior desejo. Ter uma criança. Eu fiquei essa tarde olhando para esse texto e pensando quantas vezes essa mulher viu as famílias vizinhas, pastor Cláudio, e os filhos brincando, pastor Anderson, na rua, e ela saía de repente para varrer, de repente para pegar alguma coisa, hein, pastor Paulo, e via lá as crianças correndo, e ela olhava para dentro da casa dela e ela não tinha nenhuma criança, nenhum filho, nada, não possuía. E eu, pensando assim, eu vi que o desejo maior dela era possuir um filho. O profeta Eliseu mostra para ela que ela você vai ter. Uma palavra chega em um tempo determinado, 1 ano depois, ela recebe uma criança. O texto vai narrando a história que ela deu à luz e no tempo que o profeta falou, o milagre se cumpriu. O sonho dela foi realizado, as expectativas que ela tinha da palavra, se ia se cumprir ou não, aconteceu. A criança cresce, vai sair com o pai. Diz o texto que ele sente uma dor na cabeça, cai no chão, e o pai
pede para levar a criança para a mãe. Você já leu essa história, você conhece? A criança fica no colo da mãe e em um determinado momento ela morre. Quando foi à tarde, o Senhor falou no meu coração: o milagre, ele não morre. Acho que você não entendeu, eu vou repetir de novo. O milagre, ele não morre. Nesses últimos dias, a tendência do tempo, do mundo, é que as coisas não vão acontecendo, nós vamos enfraquecendo a nossa fé. Essa mulher me ensina de que ela vai agora discorrer algumas atitudes dela que vão nos ensinar que o milagre precisa estar vivo, porque ela tinha uma palavra de fé dentro dela e ela viveu o milagre, ela recebeu a criança. Ela não só viu o milagre, não, ela ouviu a palavra e recebeu a criança. Então ela viveu o milagre. Daqui a um tempo você terá um filho. Ela recebeu a palavra e ela viu a criança cresceu, ela amamentou, ela viveu o milagre que ela recebeu. Então criou dentro dela, uma cristã, o quê? Uma fé inabalável, uma fé fortificada no que ela estava vendo. Você já viveu o milagre aqui? Você sabe como é que funciona? Funciona assim, sem menos esperar, o milagre ele acontece no tempo de Deus. Então ela pega e pega a criança morta no colo. Aí vem para esse texto 21, ela sobe, deita a criança na cama de Eliseu, fecha a porta e sai. Deus não é um Deus que brinca com o nosso emocional. Quando Deus dá alguma coisa, Ele sustenta. Ele sabe muito bem o que nós precisamos no momento certo e na hora certa, Elis Bruni. Ele sabe muito bem qual é a nossa necessidade. Então, quando Ele dá alguma coisa, quando Ele opera um milagre, Ele sustenta o milagre. Deus não perde o respeito. Deus não perde o respeito. Ele se mantém íntegro. Nós já estudamos isso na escola bíblica dominical. Ele é um Deus reto, imutável. Ele não muda por uma opinião, por uma voz. Não. Ele não muda. Ele é um Deus reto. Ela sobe e coloca a criança na cama. Isso me traz uma revelação, isso me mostra no texto uma palavra profética, e é isso que nós queremos nessa noite dizer para você. É isso que eu vim aqui como um vaso do Senhor, uma pessoa simples, para te dizer. O Deus que nós servimos, Ele não esqueceu de você. Eu vim aqui hoje profetizar na tua vida, para você, em meio à dificuldade, subir mais um pouquinho. Porque diz o texto que ela subiu e colocou a morte num quarto e fechou a porta. Sabe de uma coisa? Nesse momento aqui ela está me mostrando, pastor Anderson, pastor Paulo, pastor Josué, que ela está subindo o nível em meio a uma crise. Mas nós, seres humanos, temos o costume de nos atrairmos e ficarmos presos, retraídos diante de uma situação, diante de um vento, diante de um fracasso, diante de uma decepção. Não. Eu vim aqui para te dizer que o milagre, ele não morre. Ele não morre. Nós não podemos pegar uma palavra profética e se trancar diante de uma situação, quando vem a ameaça, quando vem o aperto. Não, a nossa fé, nós recebemos uma palavra. Nós recebemos uma palavra no final do ano. Você estava aqui nessa igreja, este é o ano da ressurreição. O ano o quê? Que as coisas mortas vão ressurgir. Então os teus sonhos, propósitos, em meio à situação, o Deus que te sustenta está para te dizer: vai ser diferente. Vai ser diferente. Suba o nível em meio ao aperto.
Em meio à dificuldade, em meio à afronta. Suba o nível em meio à afronta. Buscai as coisas do alto, como diz lá em Colossenses. Ela chamou o marido e disse assim: prepara aí um moço, prepara uma jumenta, e com muita rapidez. Uma outra coisa que ela fez: boca fechada. A palavra, pastor Paulo, estava no coração dela. Ela, boca fechada, não falou nada, não disse nada, ficou em silêncio. Ela tinha tudo, pastor, ela tinha tudo, pastor Nemuel, ela tinha tudo para murmurar, tudo para colocar em terra. Morreu. Não, mas ela sabia, pastor Edelbrando, que a palavra que veio para ela, dizendo para ela assim: você terá um filho, era a mesma palavra. Eu vou fazer diferente, eu vou diante desta morte, eu vou buscar o homem de Deus. Eu vou me levantar e vou até ele e vou buscar ele diante desta morte, porque eu sei que ele terá a solução. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você saiu da sua casa e veio no local certo. Existem homens de Deus aqui dentro. Você vai ter o corredor, a oportunidade para você passar, para mudar a tua história. Aproveita este momento espiritual e entrega-se na mão do Senhor e diz para Ele: Senhor, eis-me aqui diante das minhas crises. Então não se prostre diante das crises. Não. Tome uma atitude. Mude. E aí, o outro aspecto importante é a sabedoria dela como esposa. Ela mostra que poupou as informações, né? Porque era já um senhor, um idoso, e todo esse comentário tem. E ela não informou nada da morte da criança. Ela partiu em direção ao Monte Carmelo, onde estava o profeta. Geazi, muito esperto, muito antenado, quando viu a mulher chegando, já viu: Sunem está, está vindo alguém de Sunem, e é a mulher, é sulamita. Falou para Elias, tá bom, deixa ela vir. Ela veio e tem um confronto de perguntas, e ela fala assim: como vai o seu marido? E Geazi confronta ela: como vai o teu filho? Como você vai? E ela diz o quê? Vai tudo bem. Mais uma vez ela não passa a informação, mas logo no versículo 27, e chegando ela, pois, aonde ela queria, que era o objetivo, ao homem de Deus, ela se jogou aos pés e rasgou o seu coração, e ali ela coloca que tudo aquilo que estava dentro dela. E o homem de Deus já começa a mover as cenas e manda Geazi na frente. Geazi vai lá e não resolve, então ele vai. Diz o texto que Elias sobe, Eliseu sobe, fecha a porta do quarto, deita sobre a criança uma vez, a criança não volta, vai de novo, e agora a criança ressuscita. Diz a história que ele manda chamar, ela vem, se inclina diante dele com o rosto em terra, aquebrantada, tomou o seu filho e saiu. Nessa noite, essa história toda, ela é por si só muito linda, muito importante. Mas o nosso Deus é um Deus de ressurreição, é um Deus de mudança. E eu vim aqui para te dizer, como um homem de Deus, como uma pessoa que quer ver você e a sua história mudada. O que morreu na sua vida? O que você saiu de casa e deixou atrás de portas fechadas, e você veio para cá? O que te fez hoje, numa quinta-feira, estar aqui? Precisar de um milagre? Precisar de uma ressurreição? De algo que
movesse o sobrenatural do Senhor? Pois eu digo para você, você veio no local certo, na casa certa. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei exatamente o que você está passando, eu não sei qual é o desespero que te aflige, eu não sei qual é o seu tormento, eu não sei qual é a sua aflição, a sua enfermidade, a sua falta. Uma coisa eu sei, você precisa entender, o Deus que ressuscita sonhos, Ele está aqui hoje. O Deus que ressuscita planos, propósitos, Ele está aqui hoje. Ele só quer saber aonde você colocou. Porque muitos daqueles não conseguem sequer abrir mais essa porta. Porque deixaram lá algumas coisas mortas, alguns sonhos que não realizaram, algumas coisas que não conquistaram, algumas coisas que não possuíram e deixaram lá guardados. Sabe? Deus tem nos dado muitas coisas. A morte, ela não é o fim nessa situação. Você imagina ela recebendo uma palavra do homem de Deus. Quantas palavras já foram liberadas daqui desse altar? Quantas pessoas já deram testemunho que no culto tal, o pastor profetizou uma palavra, trouxe uma palavra? Quantas pessoas pegam a palavra no alto e armazenam ela no coração? Porque elas estão gerando fé, confiança, esperança. Então é isso que nós temos que fazer. Precisamos gerar fé, esperança, confiança, acreditar que o nosso amanhã está na mão do Senhor, acreditar que o Senhor tem esperança para o nosso futuro, acreditar que o nosso Deus é um Deus que pode dar vida de novo aos nossos sonhos, aos nossos desejos, aquilo que nós temos no nosso coração. Mas não, recebemos às vezes a palavra e ficamos às vezes, pastor Cláudio, com medo. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer aquilo que foi falado? Será que vai acontecer? Sabe, quando você menos espera, a cura chega. Quando você menos espera, a porta de emprego abre. Quando você menos espera, as coisas vão acontecendo, porque o nosso Deus, Ele está vivo. Então Ele mexe com coisas vivas. Então você precisa manter os seus sonhos vivos. Não é arquivar eles, pastor Paulo. Não é deixar trancado eles atrás de portas. Sabe, Fábio, não é fazer isso não, é colocar em prática. Olha, mesmo diante disso, eu vou subir mais um pouco o nível, vou jejuar mais, vou ler mais a palavra, vou mostrar para ele que eu tenho uma palavra de mudança dentro de mim. Eu tenho uma palavra de conquista dentro de mim. Você vai ser curado, você vai trabalhar, você vai terminar sua faculdade, você vai montar um negócio, você tem uma palavra. O tempo não pode deixar, arrancar de você a tua fé de conquista. A sua fé de conquista, Alessandra, ela não pode ser arrancada. Não pode ser arrancada. Eu vou ler um texto para você, e você conhece muito bem essa história. Eu vou ler esse texto para você. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo qual ela havia tocado nele, e como imediatamente tinha sido curada. Versículo 48 de Lucas capítulo 8. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz. Faça algo para salvar a tua vida. Essa mulher fez algo, pastor Paulo, que mostrou ao Senhor Jesus: filha, você foi salva porque teve fé.
Mostre para o Senhor hoje a tua fé, salve os teus sonhos, salve a tua vida, salve a tua família, salve o propósito de Deus na tua vida, salve o teu chamado ministerial. Faça alguma coisa com a tua fé, para que o Senhor veja em você que Ele pode te ajudar de uma forma. Mas você mostra o quê? Se mostrares fraco no dia da angústia, não, se mostra forte, se mostra confiante, se mostra temente, se mostra firme. Ah, morreu, se levanta, sobe o nível, começa a adorar. Ah, perdi o emprego, começa de novo, prepara os currículos, prepara a nova porta. Não tranca nada morto não, porque o Senhor vai dar muito trabalho, Ele vai ter que arrombar a porta, vai ter que abrir. Não, comece a colocar hoje vida nos teus sonhos. Comece a colocar hoje vida nos teus propósitos. Comece a colocar hoje vida. Se você comprar essa palavra hoje, converta a tua vida, a tua falta de confiança, a tua expectativa. Nossa, quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu já me deparei. Eu contei essa bênção para o pastor Anderson. A gente tem a sala do 100, o escritório do 100 ali no segundo andar. Teve uma semana dessa de um mês que eu estava com um monte de... Quem tem boleto aqui para pagar, irmão? Quem tem boleto? Levanta a mão, sério, faz isso, levanta. É muito boleto, né, Paulo? Muito boleto. O rapaz lá de casa falou, irmão, queria casar. Eu falei, casar traz boleto, hein? Tu já tem muito boleto para pagar, Vaso. Muito. Pastor Márcio, muito boleto. Aí tu soma o dinheiro que tu ganha, o pastor Márcio é bom nisso. Aí tu soma o dinheiro que você tem, mais o dinheiro que vai entrar. Rapaz, não vai dar não, hein? Não vai dar, vai ficar difícil. Mas Deus, pastor José, Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre, pastor Cláudio. Deus manda cliente amanhã, hein? Vem de tudo. Deus é um Deus que muda a história. Aí eu estou aqui na igreja, aí na semana que você está apertado, sabe como é que é, pastor Paulo? Aí tu fala assim, hoje eu vou subir o nível desse negócio. Eu vou ofertar todos os dias um valor X. Todos os dias um valor X. Segunda, terça, quarta, quinta, aí vou lá no Casafilácio, coloco. Quando está aqui no culto, coloco. E vou toda semana apertado. Mas tinha dia que estava difícil, aí apertado, né? Bertrand, quando a gente coloca um propósito, o negócio fica apertado. Apertado aí, num dia apertado não tem, mas aparecia. Aí, pum, botava a oferta, Henrique. Pá, oferta lá, missão cumprida. Na sexta-feira é um dia que eu presto serviço em outro local. Aí não venho para cá, mas eu falei, não, vou passar na igreja. Hoje eu tenho, vou passar lá. Peguei, vim. Gente, tudo bom? Botei ali. Semana cumprida. Isso é propósito, isso é só, como é que o pastor já me fala? Isso é só para crente ouvir. Segunda-feira, dia de compromisso. Aí conseguimos adiar algumas coisas para terça. Eu estou quieto, a família desesperada, o pessoal andando. Eu falei, Jesus, Senhor, ajuda. Aí estou aqui na igreja, daqui a pouco eu subo, estou subindo a escada, aí olho lá para cima. Isso é só para crente, hein? As portas de lá de cima do segundo andar, elas se abrem assim, ó. Aí eu olho e a lágrima vem. Aí eu choro. Falei, será que tem alguém lá em cima? Aí no mesmo instante ela se fecha. Quando eu entro para minha sala, para o escritório do 100, Deus fala no meu coração, Bertrand, eu sou o Senhor que abre portas. Eu sou o Senhor que abre. Aí eu caio no chão, Paulo, aí começo a orar. Porque eu subi o nível. Eu falei, Senhor, no meio da dificuldade. Aí eu pensei, caramba, Deus, eu busquei a tua face, tu vai fazer um milagre. Aí logo depois veio uma ligação, ó, entrou o pagamento da prefeitura tal, entrou a assinatura da prefeitura, fez isso, fez aquilo. A gente foi juntando, aí daqui a pouco tem um montante, ainda sobrou ainda. Aí eu falei assim, meu Deus,
Você não vai aplaudir, não? Aplaude. Não fica com inveja, não, hein? Não fica com inveja, não. Aplaude. Aplaude ao Senhor, porque é Ele, pastor Anderson, que faz. Aí você sobe o nível da adoração. O dia que você acorda mais angustiado é o dia que você canta mais, é o dia que você adora mais, é o dia que você vem para a casa do Senhor e fala assim: Senhor, esse dia hoje é teu, Senhor. Tu já fez isso alguma vez? Então você vai ressuscitando, movendo em Deus a nossa cura, o nosso emprego, os nossos sonhos, e Deus vai fazendo no tempo dEle, da maneira dEle, da forma dEle. Volto a dizer, a história daquela mulher me ensina que ela não perdeu a expectativa da palavra que estava dentro dela. No início do ano nós recebemos: o Senhor vai ressuscitar coisas. O Senhor vai ressuscitar coisas. O Senhor vai transformar. O Senhor vai mudar. Mas hoje, quem sabe, pode ser um dia de um novo recomeço para a tua vida, para os teus sonhos, para a tua vida como um filho dele. Aproveita a oportunidade que você tem desse corredor, porque tem gente aqui que está desde 6 horas da manhã em jejum pela tua vida. Tem gente aqui que vai agarrar esse corredor como se fosse a última alternativa. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai subir o nível espiritual, vai começar a mexer com as coisas espirituais. Fique de pé agora. Fique de pé agora, e os pastores vão estar aqui nesse momento, e é uma oportunidade que você tem única e ímpar de passar por esse momento espiritual, de colocar o nível de espiritualidade lá em cima, as suas causas, todos os seus sonhos, tudo aquilo que lhe persegue, tudo aquilo que você tem. Hoje é um dia de você subir, mas hoje é um dia de você ressuscitar coisas na sua vida. Diga assim bem forte comigo: o meu milagre. Não, tem que ser mais forte. O meu milagre. Mais forte. O meu milagre não morre. Não morre. Eu vou trazer vida hoje em Deus para ele. Você vai trazer vida hoje em Deus para ele. Passe no corredor acreditando. Movendo entre nós.